Graça e paz, povo de Deus. Mauricéia, que alegria ter você, saudade de você, mulher de Deus. A gente conversou bastante hoje, né? Glória a Deus. Ronilson, sempre conosco. Alcirene, que amor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, mas muito pertinente. Graça e paz, Ronilson. Graça e paz, João. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo, João, à nossa live. O tema hoje é orgulho. O tema hoje é algo que precisamos vencer, né? Orgulho. Vicemário, glória a Deus por você, que está sempre conosco também. Seja bem-vindo para participar. Não somente para ser ouvinte, mas para participar conosco, amém? Glória a Deus, Simone. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, estejam agora entrando muito bem. Olha o nosso amigo de hoje. Orou demais. Olá, Rodrigão! Onde está você, amigão? Eita glória! Seja bem-vindo! Tudo bom, pastora? Só quer saber de namorar. E recém-casado é difícil, meu irmão. Situação difícil. Complicado, é complicado. Mas é bom demais. Graça e paz, filho. Tudo bom? Como é que a senhora tá? Eu estou ótima. Eu estou ótima. Hoje eu vi minha neta. Estou muito feliz por ver minha neta. Linda, maravilhosa. Ela tá bem? Maravilhosa, tá bem, tudo ela, bem. já? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. E, amigão, você estudou sobre orgulho? Sim, pastora. Sim. Aprendeu muita coisa? Muito. Eu sou muito orgulhoso. Descobriu que você tem um problema. Muito sério. Muito forte mesmo. Muito bem, muito bem. Então, você tem que está galera nos seguindo, é isso aí. Convida seus amigos, vai naquela setinha lá embaixo, começa a convidar seus amigos, porque o tema hoje vai pegar fogo, entende? É um tema de vida ou morte. Pom, 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 chama aí o bombeiro. Nós vamos falar sobre orgulho. Vai ser bom Caio, demais. Seja bem-vindo. Olha só, Gilberto, Patrícia. Quem mais aí? Miriam. Estou mandando aqui o convite. Isso aí, manda aí mesmo os amigos, né? Porque esse tema é tão importante, poucas pessoas falam nisso, né? E nós vamos abordar de uma forma assim, em nome de Jesus, compreensiva a todos. E vamos não falar aquilo que nós apenas achamos, mas aquilo que a palavra de Deus fala, né? Sim, com certeza. Pastor, a gente vai lendo, vai estudando. Já deu 8 horas em ponto? Sim. Já, 8h03. Conforme a gente vai estudando, eu leio muito relato assim, na internet. E eu vejo o quanto que eu tenho assim, algumas atitudes que mexem comigo em relação ao orgulho. Eu estava até falando com a Lê hoje mais cedo, que pequenos detalhes de orgulho vai machucando um ao outro, eu e ela. E vai ser um tema que vai, com certeza, vai me edificar muito. Sim, tem que trazer luz a nós, né? Engraçado que quando a gente estuda... Ontem eu falei, amor, falei pro meu marido, né? Amor, mas eu tenho muita coisa que eu sou orgulhosa, tenho muita coisa que ainda falta humildade na minha vida. Aí o Kleber, achei tão bonitinho ali, olhou para mim e falou assim, não, André, mas você já cresceu demais. Eu falei, não, meu amor, mas eu preciso crescer muito, porque na verdade, assim, não existe... eu cresci um pouquinho, eu tenho que crescer na estatura que Deus quer que eu chegue, entendeu? Amém. Então, assim, Amém. A gente vai descobrindo estruturas de orgulho no nosso dia a dia, né? E nós queremos vencer, nós queremos ser vencedores, né, Rodrigo? Com certeza, pastor. Eu estou impressionado que já tem 14 pessoas aqui com a gente. Uma galera Glória muito boa a Deus, aqui. 16. 16, Muito bem, muito bem. Mas chama seus amigos, porque nós queremos começar e não queremos parar. O assunto de hoje vai ser tremendo, vai ser tremendo. Deixa eu também chamar aqui algumas pessoas. Deixa eu tentar ver algumas pessoas aqui. Chama aí. A minha família, né? A minha família de fora, né? Vamos lá chamar, vamos tentar entrar em contato com algumas pessoas que sempre estão com a gente. É porque esse tema é tão delicado, mas vai ser de tão bom proveito. Então, assim, é bom convidar os amigos para estarem conosco, né? Glória a Deus por isso. E aí, o que você tem aprendido, meu filho? Muita coisa, pastora. Porque, conforme a gente foi lendo, eu fui lendo Provérbios, Salmos. Salmos mexeu muito comigo, um versículo. Sim. E
tudo em relação a Deus. Como que muitas vezes eu me orgulho por algo, tipo, eu ponho na minha conta algo que Sim. foi ele que fez. Entendeu? Sim. Não sei se ela está compreendendo o que eu quero dizer. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, como é que eu sou assim? Por que eu estou sendo assim? Então, tá errado. E é isso que eu quero debater hoje, isso que eu quero conversar um pouco hoje. Que muitas vezes eu coloquei achando que era capacidade minha, que era tudo eu realizando, sem saber que tudo é ele, entendeu? Aí quando a gente começa a ler, começa a estudar, a gente vê, cara, ele fez tudo para que nós estejamos aqui hoje. Sim, É sim. isso. Ok, vamos começar orando? Amém. Glória a Deus. Só você que está entrando agora, nosso tema é orgulho, está aqui embaixo fixado, né? Nós vamos estar estudando a palavra do Senhor para saber aquilo que ele pensa sobre o orgulho, né? E vamos estar estudando e vamos estar meditando na nossa própria vida. Porque se existe isso dentro de nós, e é que existe, né? Que nós possamos identificar situações em que o nosso orgulho cresce para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, cortando ele, né? Confrontando essa estrutura de orgulho dentro de nós. Porque, como o tema diz, ou você vence a estrutura de orgulho, ou a estrutura de orgulho vai vencer você, né? E nós não queremos ser derrotados pelo inimigo e nem pelos nossos... por nós mesmos, né? Nós queremos vencer no nome de Jesus, amém? Então, vamos fechar os olhos e vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de estar compartilhando com as pessoas aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Senhor, obrigado, Deus, porque já vencemos muita coisa, mas ainda tem muitas coisas a vencer e nós não somos perfeitos. Mas nós estamos em busca daquele que é perfeito, que é o Senhor. Vem transformar as nossas vidas, vem quebrar mesmo, Senhor, todas as nossas falhas. Vem nos tornar mais parecidos contigo. Trabalha no nosso caráter, Jesus. E aquilo que temos sido reprovados, que o Senhor traga um tempo de discernimento e entendimento para que possamos, Senhor, renunciar. Senhor, já temos renunciado tantas coisas e hoje nós queremos renunciar, Senhor, o orgulho dentro de nós, porque queremos que o Senhor venha crescer. E essa estrutura tem derrubado muitas pessoas. Muitos homens grandes, muitas mulheres grandes têm caído, Senhor, simplesmente porque não viram as áreas em que esse mal que está dentro do homem cresceu ao ponto de sufocar a tua glória e ao ponto de facilitar uma queda. Deus, a tua palavra diz em Provérbios, Senhor, que antes do orgulho, depois do orgulho vem a queda. Então, o que antecede? O que antecede o orgulho, o que passa depois dessa fase, a queda é o próximo passo. Que o Senhor esteja nos livrando disso, nos abençoa nesse estudo, esteja conosco o Espírito Santo de Deus, nos dá luz e entendimento daquilo que o Senhor deseja falar essa noite e toca nas pessoas que estão nos ouvindo, Jesus, que verdadeiramente nós venhamos ser impactados com a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu filho, você estudou aí. O que é? Sim. O que é o orgulho? Pastora, o que eu vi, basicamente, que existe dois, tipo assim, vamos dizer assim, dois tipos de orgulho, positivo e negativo. Algo que eu achei bem interessante, que eu vi orgulho só como negativo. E o orgulho positivo é aquele, até dei exemplo para Lê, que eu falei assim, que ela também acreditava que era tudo negativo. Eu falei, Lê, quando tu termina uma obra, algo, que o teu cliente fala assim, cara, eu gostei demais, foi muito bom, saiu acima do que eu esperava, tu sente um orgulho teu, particular, tu se sente honrada. Isso é um orgulho positivo. Agora, se aquele orgulho começa a te enaltecer, começa a te trazer soberba, falar, eu sou a melhor, só eu posso fazer isso, não tem ninguém igual a mim, o que eu preciso fazer, eu faço para chegar em tal lugar, isso é o orgulho negativo. É aí que eu vi que entra realmente, quando você vê que todo o mérito foi só seu, tudo sou eu, e aí é o orgulho negativo, e esse destrói o homem. Esse aí entra o egoísmo muito forte, soberba, arrogância, etc. O orgulho é um sentimento ou é algo que está dentro do homem? Uau! Creio que seja nosso. É Como nosso, assim, ele está dentro de nós. É nós, sim. Sim. É uma estrutura terrível. E, na verdade, quando você fala assim, o positivo, o negativo, a gente se sente orgulhoso por algo que dá certo, com certeza.
Mas se Sim. esse orgulho a gente não der limite para ele, ele vai ser destrutivo e ele vai matar, E a né? linha é muito Eu não fina, né, sei pastor? muito fina. Você lembra que eu falei que quando Deus nos enjaulou nessa casa, né, que a gente ficou dentro de casa, Uhum. e eu não tinha, irmãos, eu não tinha nenhuma pretensão de ficar fazendo lives, não tinha pretensão Verdade. nenhuma de ativar como é que é o nome daquele negócio? Do Canal, YouTube, né? canal do Que tinha YouTube. um canal de um YouTube que abriram há 2 anos atrás, eu nunca fui atrás, mas com esse fique em casa, com esse, né, essa quarentena, eu entendi que eu precisava continuar pregando e dando palavras para poder a própria igreja que está debaixo do nosso chamado, meu e do meu esposo, e está incentivando os irmãos para não desanimarem, para estarem buscando a Sim. palavra, né? Sabemos que tem muita gente nova, nossa igreja tem 3 anos e meio, mas junto com as lives, junto com o reconhecimento de algumas pessoas, isso trouxe uma alegria, ok? Uma alegria humana. Meu Deus, eu estou sendo Sim. conhecida. Ok? Lembra que eu falei Sim. que eu comecei a orar por essa alegria, pedindo para Deus, para me trazer o controle, e eu comecei a Sim. falar, meu coração, porque não dá para dominar o orgulho. O orgulho não tem como ser dominado, irmãos, não tem. Ele precisa ser confessado. Eu entendi isso. O orgulho não tem como dominar o orgulho, porque é um sentimento muito forte. Um sentimento dentro de nós que diz assim, uau, você é boa. Uau, você prega Uhum. bem. Uau, você constrói uma casa bem. Uau, você é uma boa médica. Você é um bom profissional. Entendeu? Então, esse Uhum. orgulho que parece ser bom, ele vai matar. Misericórdia, Entende? sim. Então, algumas pessoas... Sim, porque se a gente não confessar, como é que eu vou controlar uma coisa se é bom? Vai dizer para mim que é ruim as pessoas Não, não é. reconhecerem o teu trabalho. Cara, não Não é é. bom, não é ruim, entendeu? Só que esse sentimento, ele vai crescer dentro de mim, ok? Porque não vai ser só uma pessoa que vai falar, pastora, você é boa, outra, você é boa, entendeu? Não é. São Uhum. várias pessoas que vão vir e isso vai dando... Então, acho que eu sou boa, entendeu? Mas quando a gente abre a boca e confessa, Jesus, meu coração está se alegrando algo que não é meu. Eu entendi que por mais que eu esteja crescendo porque eu estou anunciando tua palavra, porque o Senhor é Amém. grande, porque Sim. a honra é tua. Então, Deus, em nome de Jesus, se o Senhor estiver reprovando, tira esse programa, fala conosco que a gente para, mas eu não quero tomar um lugar que é teu. E eu comecei a confessar isso, porque na verdade a alegria veio, ok? Sim. E isso é o problema dos grandes pastores, das grandes igrejas, problema dos grandes empresários, um problema dos grandes profissionais, porque quando todo mundo começa a falar que você é bom, a alegria dentro de você, ela cresce de uma forma que te faz ver você em Lá em cima. cima. E aí, o próximo passo seu é a queda, ok? Verdade. E em relação, Principalmente para um homem de Deus e a mulher de Deus. foi em relação a isso, eu até conversei muito com o pessoal do louvor. Eu falar que vocês estão lá em cima, estão tocando e com certeza chega alguém, cara, a música hoje foi muito boa. Alguém fala, cara, que solo massa. Como é que tu faz para tirar isso do teu coração? Porque quer queira, quer não, entra. Entra. Mas como é que tu faz para falar assim, cara, foi para Deus, não foi para mim, vou continuar sendo Sim. humilde, vou continuar na minha. Como é que faz isso? Quando você não vai pro louvor que canta, que a galera adora e fala para a senhora depois no final do culto, como é que a senhora faz para não deixar com que isso tome o lugar do Senhor? Ok. Eu costumo falar que eu confesso. Confesso que está no meu coração. Eu prefiro confessar algo que é tendência a uma queda do que esperar a queda para pedir perdão a Deus, ok? Então eu confesso. O pecado de orgulho, ele precisa ser confessado. Se Satanás tivesse feito isso, ele não tinha caído, ok? Mas ele foi alimentando o desejo de querer ser igual ou semelhante a Deus, entendeu? E ali ele foi Sim, derrubado. palavra Por de quê? Deus. Porque ele chegou num nível tão alto, tão alto, tão alto, que ele não conseguia mais se submeter ao Senhor. E esse é o grande problema, entendeu? Quando você vê que você cresce porque Deus está te levando e você não dá honra para ele, ele vai derrubar você, entendeu? E a queda dele é o amor dele por você, porque se ele não te derrubar, É, você vai para o inferno cheio de medalhas, entendeu? E isso é um misericórdia. problema, ok?
Então, eu confesso aquilo que está dentro do meu coração. E eu vou começar essa live, né? Depois que nós oramos, comentando, porque você sabe, quem é liderado meu sabe, né? Sabe que eu sou muito sincera, né? Eu sou muito sincera, eu tenho muita dificuldade. E até eu acho que, de vez em quando, essa sinceridade passa a ser até um orgulhozinho também, entendeu? Porque eu, quando tô assim, a mamãe é uma linda. Mamãe, eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu sei que a senhora tem muita alegria. Eu também tenho muita alegria de ter uma mãe maravilhosa como a senhora. E aí, irmãos, lembra que eu te falei que eu nunca tinha pregado a palavra de Deus. Eu sempre cantei, mas eu nunca tinha pregado a palavra de Deus. E aí, uma vez eu fui desafiada, a pastora chegou perto de mim e disse, mas se você não aceitar, não tem mais ninguém. Ou tu ministra, ou então não vai ter como, não tem ninguém. Aí eu disse, pastora, então já que não tem ninguém mesmo, então bora, vamos. Eu topei esse desafio, jejuei, orei. Meu Deus, eu fiquei muito aflita. Eu falei, Senhor, não sabia. Meu Deus, eu fiz jejum de 24 horas, irmãos, achando que quanto mais eu jejuasse, mais a glória de Deus viria sobre a minha vida. Hoje eu não tenho esse discernimento, entendeu, irmãos? Eu tenho que ter uma vida de preparo e na hora que Deus me chamar, eu tenho que ir. Eu não tenho que me preparar para ir, eu tenho que andar preparada, entende? E aí, nessa história, eu jejuando, orando, aquela coisa tudinho, o Senhor estudando a palavra, babá. E aí eu fui para o encontro e foi algo tremendo, porque foi a primeira vez que eles me colocaram para ministrar sobre a nova vida em Cristo e foi algo tão impactante, as pessoas ficaram tão impactadas, a glória de Deus veio tão grande que eu parecia que eu não estava ali naquele encontro, eu estava abrindo a boca, eu estava conversando com Deus, eu não conseguia entender que naquele momento que eu estava ministrando para pessoas, é como se eu tivesse pela primeira vez abrindo minha boca para Deus e eu conversava com o Senhor, conversava. No final da ministração, eu parei para ver onde eu estava. Parecia que eu não estava aqui na terra. E quando eu olhei, estava todo mundo deitado no chão, chorando. No chão. Não tinha uma pessoa na cadeira. Não tinha. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu tomei um susto. E eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, o que é que está acontecendo? Por que essas pessoas estão no chão? Aí uma olhou para mim e falou, você não sabe? Né? Você não sabe? Meu Deus, Andréa. Quanta glória de Deus através da tua vida. Essa palavra entrou dentro de mim de uma forma negativa, ok? Porque me fez ver o quê? Grande. Eita, parece que eu sou boa. Eu nasci para isso. Uau, entende? E aí eu fui para a segunda vez, minha segunda ministração. E eu fiz a mesma coisa, estudei, jejuei 24 horas. Meu Deus, eu andei assim, debaixo das árvores, meu Deus, chorando, Senhor, tal, aquela coisa tudinho. E eu fui ministrar. E quando eu fui ministrar, eu vi que a ministração era muito bonita, estava muito boa, eu vi que as palavras estavam bem colocadas, porque eu descobri que eu tenho um dom na palavra, né? Mas o dom da palavra, sem o caráter de Deus, ele é destrutivo, ele mata a pessoa que está passando a mensagem. Esse é o grande problema das pessoas, sabe? Você pode ser ruim de pregar, você pode não saber nem falar nada. Quando você abrir no nome de Jesus, o Espírito faz. Então a pessoa olha o que o Espírito faz e fala, uau, sou boa, entende? E aí eu estava orando e eu estava ministrando e eu não via ninguém chorando, eu não via ninguém caindo no chão, eu não via nada. Só via o pessoal assim, ó. Assistindo. E meu Deus! E aí olha, foi uma luta tão grande dentro daquele lugar que eu queria ir embora. Eu perguntava, eu ministrando e perguntando para Deus, Senhor, por que tu me deixaste? Porque na minha visão, unção, aqueles gritos, aquelas coisas, entendeu? Aí eu saí de lá derrotada, chorando. Sim. E eu falei, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me trouxe para ministrar uma palavra e o Senhor não tocou nessas mulheres? E aí o Senhor não respondeu nada. Não me deu uma palavra. Pelo contrário, ainda uma pessoa lá olhou para mim e falou assim, nossa, eu nunca vi uma ministração para ninguém chorar. Terminou de me matar. Fui chorar. Entendeu? Pisou em cima. Exatamente. Aí eu não dormi, de tão triste. E aí eu passei a noite todinha conversando com Deus, tentando puxar um diálogo com o Senhor não me respondia nada. Quando foi assim umas 6 horas da manhã, o Senhor falou no meu ouvido de forma audível, olha, eu não preciso de você para pregar a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você veja o que eu fiz com essas mulheres durante a noite toda. Meu irmão, começou a chegar as mulheres do acampamento.
E elas chegavam com os olhos inchados. E elas passaram a noite todinha, um monte, sem dormir, sabe? Sendo impactada. A palavra começou a fluir enquanto elas estavam dormindo. Sim. O próprio Espírito fazendo. Aleluia. E eu disse, Senhor, ali eu fiz um acordo com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu não recebo a honra de ninguém. Aleluia. Ok? Glória a E Deus. pode ver, se alguém me elogia na igreja, você pode olhar para minha cara. Eu não tenho alegria, porque eu sei que um elogio pode me matar, porque eu sou homem e dentro de mim existe um monstro chamado orgulho que quer me comer. Uau! Entende? Quer te fazer grande. Mas eu não quero ser. Eu quero Amém. deixar o meu coração para o próprio Deus. Eu quero que Ele faça e Ele me esconda. Eu quero ser escondida nesse tempo, sabe? Como Amém. profeta de Deus, eu quero ser escondida nesse tempo. Amém? Aleluia. Sim. Então, eu quero hoje Oh. ensinar vocês. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Até agora não. Ok. Até agora Eu quero não. ensinar vocês a maior escola de libertação no orgulho. O maior tratamento, claro, nós vamos falar do nosso mestre, do nosso amado Rei Jesus, né? Eu quero que todos abram a palavra. Mas abram assim com alegria, né? Abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15. Sim, mamãe, sim, sim, a voz do Senhor é suave e ao mesmo tempo é muito penetrante, ela é muito forte, né? A palavra de Deus é grande, é verdade. Então nós vamos estudar a palavra do Senhor agora e vamos entrar no livro de Mateus, tá? Capítulo Amém. 15. Tá vindo uma zoada aí, filho, eu não sei de onde é que tá vindo. Devo desligar lá. Não sei se é aqui também, não sei. Melhorou ou não? Sim, melhorou. Então, Mateus, nós vamos agora de encontro à maior aula de orgulho, de quebra de orgulho que poderíamos ter em todos os tempos, onde o próprio Jesus trata uma mulher, leva a mulher para o fim do seu orgulho. Ele derruba toda a estrutura de orgulho dessa mulher para ela conseguir algo. E eu quero ler a palavra de Deus primeiro com vocês, tá bom? Filho, eu vou ler porque eu tenho tantas coisas para falar nesse texto. Depois a gente vai voltar em outra. Me acompanha aí, tá bom? A gente vai seguindo junto. Tá bom. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Todos estão aí com a Bíblia na mão? Amém. E aí, dá um ok aí, meninos? Todos com a Bíblia na mão? Se prepara. Eu nem sei se eu vou conseguir falar de tão poderoso que é essa lição. Amém. Amém? Aleluia. Então, vamos lá. Mateus 15, versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, lembre esse nome, cananeia, natural daquelas regiões, é a segunda chave. Ela era cananeia e ela era natural daquelas regiões. Veio a Jesus clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelos demônios. Ele, Jesus, porém não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando, pediram-lhe, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu Deus, Aleluia. esse estudo fala, né? Nós temos alguns personagens. O primeiro personagem que nós precisamos entender é que quem estava tratando essa mulher era o Filho de Deus, era Jesus. Sim. Segundo, nós temos aqui uma mulher com uma dor insuportável. A dor dela era enorme. Ela procurou Jesus para pedir ajuda. Ela era uma mulher cananeia, cirofenícia. Ou seja, ela era grega e ela era cananeia.
Então, como é que pode falar? Duas nações, nação não, dois lugares Culturas. onde o orgulho era muito... Culturas, exatamente. Duas culturas muito envolvidas com o orgulho. Os cananeus, eles eram descendentes de Cã, né, que era filho de Noé. Lembra daquela história que Noé bebeu vinho depois da arca? E aí um dos filhos, que era Cã, viu o pai pelado, chamou os outros. E por causa disso, Noé amaldiçoou Canaã. Lembra? As pessoas não entendem, porque quem pecou foi Cã, porque ele amaldiçoou o neto, né? Era como se ele dissesse, olha, assim como você me desonrou, você vai ver o seu filho desonrando você, entendeu? E ali, se nós olharmos a história de Canaã, o povo, ele começou a não dar importância para as coisas de Deus. Ele começou a ter uma vida assim totalmente cheia de orgulho, achar que eram melhores. Diz a palavra de Deus que esse povo, eles se tornaram tão arrogantes, tão prepotentes, que o próprio Deus disse que a maldade deles tinha chegado até os céus e a terra ia começar a vomitá-los. Ok? De tão insuportável que eles se tornaram, de pessoas arrogantes, achando que eles eram os melhores, que eles poderiam tudo, que eles não precisavam de nada. Eles tinham uma rebeldia grande demais dentro deles. Então, Deus olhou para eles e falou assim, ó, até a própria terra vai vomitar vocês. Olha que coisa terrível, né? E os gregos, e a cultura grega era uma cultura onde eles eram tidos como grandes demais, entende? Eles tinham comércios, eles se achavam muito altivos por serem o pai da civilização, entendeu? Então, eles cresceram demais. Sabedores. Sim. Isso, cheio de cultura, cheio de coisas ricas. Eles eram muito ricos. Então, eles achavam que não precisavam de nada. Então, essa mulher estava inserida em duas culturas orgulhosas. Mas essa mulher, ela tinha uma dor. E a dor dela era: mestre, salva a minha filha, que está terrivelmente endemoniada. Ela não estava apenas endemoniada, ela estava terrivelmente. Eu acredito que essa menina, que é a terceira pessoa, ela estava sofrendo demais. O sofrimento da menina, não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, mas ela se torce, o demônio torce ela, machuca ela. E geralmente quem fica endemoniado, depois que o demônio sai, a pessoa fica totalmente cheia de dores, entendeu? Então aquela mãe estava vendo aquela cena, a filha sofrendo. E ela correu para alguém que poderia ajudá-lo. Mas também nós vemos a ausência de uma pessoa, né? Nós olhamos aqui Jesus, uma menina endemoniada, uma mãe desesperada, e nós sentimos falta do pai, que deveria também estar com a mãe para pedir ajuda, né? A gente não sabe se essa moça, que não sabemos se ela é criança, se era adulta, mas que essa moça, nós não sabíamos se ela tinha pai, mas nós sabemos que hoje uma das feridas maiores sobre a vida dos filhos é a ausência de pai, né? Então, assim, o inimigo, ele utiliza essa falta de paternidade para poder entrar no coração dos filhos e fazer maldade com eles, né? Então, nós estamos tentando entender essa história porque nós observamos Jesus humilhando uma mulher. E quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos em Jesus doce, amigo, bonzinho, né? Mas esquecemos de um atributo de Jesus que é muito forte, que é a justiça. Justiça, ele é justo. O Senhor vinga. O Senhor, ele faz justiça. Ele tem a lei dele. Se nós desobedecermos, nós iremos ser punidos. Ok? Então, o Senhor, ele é justiça. Ele aplica a lei dele de forma correta. Só ele sabe. Então, aquela mulher chega para ele com um problema. O problema, aparentemente, não estava nela, né? Estava na menina que estava endemoniada. Sim. Só que se nós olharmos... Exatamente. Só que se nós olharmos essa história, Jesus não expulsou o demônio da menina. Jesus tratou a mulher. Ok? Amém. Não era um caso de expulsão de demônios. Porque Jesus não precisava humilhar essa mulher para expulsar o demônio da menina. Ele era Deus. Era só ele chegar e falar, sai no nome de Jesus, assim como ele fez em vários casos, e o demônio ia sair. Só que o problema de Jesus, para ajudar aquela mulher a salvar a filha, não estava na filha, estava na própria mulher. Ok? Sim. E nós vamos observar no final
que ele trata a mulher e falou, pronto, pode ir para casa, tá tudo resolvido. Ou seja, eu tratei a raiz do problema, ok? Justamente. Muito bem. Então, entendemos um pouco do começo, porque essa mulher ela foi apresentada como um símbolo do orgulho, mas nós notamos algo também que nos chama atenção. Essa mulher, ela era cristã. Sim, Vai atrás de Jesus, clamar por ele. E ela chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, o que é Senhor? Aquele que é dono de todas as coisas. Sim. Senhor, filho de Davi. O que ela estava querendo dizer? Eu reconheço a promessa messiânica sobre a tua vida. Sim. Ou seja, eu reconheço que tu és o Messias, o enviado de Deus, ok? Amém. Então ela chega para ele e fala, e reconhece. Ela não só apenas reconhece Jesus como Senhor, dono de todas as coisas, como também ela reconhece Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, ok? Amém, sim. Jesus poderia olhar essa mulher e falar, não, mas ela é crente, então eu não preciso, me traz a menina, eu vou expulsar o demônio dela, entendeu? Mas Jesus viu que a entrada desse demônio, ela precisava ser fechada. E a primeira coisa que Jesus faz, quando essa mulher chega perto dele e pede que ele socorra ela e que tenha compaixão dela e que liberte a filha dela, a primeira coisa que Jesus fez, pasmem, diz a palavra de Deus aqui no versículo 23. Ele não respondeu nenhuma palavra. Ou seja, ele ignorou o pedido de socorro dessa mulher. A primeira coisa que Jesus fez foi desprezá-la. Ele desprezou. Olha só. Quando nós somos desprezados por alguém, qual é a primeira coisa que nós sentimos com relação a essa pessoa? Nós vamos ao pó. Odiamos. Sim. Essa mulher nunca mais entra na minha casa. Eu não quero nem saber dela. Ela me humilhou publicamente, porque essa humilhação que Jesus está fazendo foi publicamente. Essa situação... Foi no meio de todos. Sim, foi no meio de todos. Simplesmente ele virou a cara para o outro lado, como dissesse. Para mim, ela não tem nenhum direito de vir me pedir nada, ok? O desprezo de Jesus nessa mulher ia aguçar o orgulho dela ao ponto dela olhar para ele e falar, quem você pensa que é para me tratar desse jeito? É verdade. Deus começou uma humilhação, porque o tratamento do orgulho é a humilhação. Deus começou uma humilhação, olhando para ela e virando a cara, desprezando-a. Só que o incrível é que essa mulher, ela estava disposta a ir a todos os níveis de humilhação. Simplesmente porque ela sabia que ele poderia resolver o problema dela. Sabe o que foi que ela fez? Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Ela começou a gritar mais. Em vez de voltar a ir embora e falar, nunca mais, você não é profeta de Deus, você é um hipócrita, você é isso, você é aquilo, essa mulher aumentou a voz dela e começou a gritar mais. Diz a palavra de Deus. Entende? Uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto é que os discípulos que estavam perto de Jesus, eles estavam constrangidos com aquela situação. Tipo, Jesus, tu tá queimando o filme da igreja. Jesus, tu atende uma mulher que está gritando, né? O que as pessoas vão falar de ti? Entendeu? Por favor, Jesus, despede ela, pelo menos fala para minha filha, não vou atender não, vai-te embora, entendeu? Não custa nada, resolve logo. Não custa nada, essa mulher está gritando. Tu não quer responder, mas ela está gritando, isso está fazendo. Jesus, nós estamos passando vergonha, entendeu? Tá sendo Sabe escândalo. o que foi que Jesus fez? Com o pedido dos discípulos? Piorou a situação.
tinha desprezado com o silêncio dele, né? Sim. Aí os Agora discípulos desprezou com disseram, palavras. manda ela embora, pelo amor de Deus, não queima o filme da igreja. Aí Jesus fez outra coisa, no versículo 24. Jesus replicou para os discípulos isso aqui, viu? Porque ele pediu para ele resolver esse problema. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que foi que Jesus fez agora? Além de desprezar a mulher, ele discriminou. Sim. Como se olhasse para ela e falasse assim, você não é brasileiro. Entendeu? Você não é brasileiro. Eu sou o presidente do Brasil. Você não é brasileiro, não tem nada a ver contigo. Entende? Jesus olhou para ela e falou assim, minha filha, seguinte, eu não tenho parte contigo. Eu não vim para os estrangeiros. Eu vim para uma nação. Você não faz parte. Então eu não tenho nada para fazer com você. Ok? Discriminou. Ele, primeiro, desprezou com o silêncio dele. E o segundo, ele discriminou a mulher. Eu não vim para atender qualquer um. Eu vim somente para a casa de Israel. Ok? Sim. Só que essa mulher estava sendo tratada. Ela tinha um objetivo. Ela estava no coração dela tão quebrantada, tão humilhada, que ela disse, se ele mandar eu lamber o chão, eu vou lamber. E em vez dela pegar, olhar e falar, meu Deus, como é que ele... Olhar para o lado e falar, gente, ele está me discriminando na frente de todo mundo, ele está negando um socorro. Em vez dela fazer aquele barraco que geralmente a gente faz, irar, ficar com ódio, sair, amaldiçoar Jesus, falar qualquer coisa, essa mulher, ela desceu mais um degrau da humildade. Em vez de o orgulho subir, ela olhou para ele e falou, se cale. Orgulho, se cale, porque ela estava sendo ferida. E não tem como dizer que ela não estava sentindo, ela estava sentindo. Ela estava entre olhar para o orgulho e subir, e olhar para Jesus e descer mais um grau, mais um degrau. E ela decidiu olhar para Jesus e descer mais um. Olha o que ela fala aqui. Diz a palavra de Deus no 25. Quando ele fala, eu não vim para vocês. Eu não vim para estrangeiros. Ela disse assim, então a mulher chegou e o adorou de... Joelhos. Meu Deus. Essa mulher, ela se curvou diante dele, reconhecendo que ele era a resposta daquilo que ela foi buscar. Sim. Meu Deus! E mais do que isso, além de se ajoelhar e adorar a Jesus, dizendo, reconheça o que você... Porque quando a gente se dobra os nossos joelhos diante de Deus, é porque a gente diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é grande e que eu sou pequeno. Ok? Além disso, ela continuou dizendo, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Ok? Aleluia. Sim. Ela desceu degrau, sabe? Eu acredito que nessa hora o inferno todinho estava endemoniando, entendeu? Os demônios estavam tudo querendo se enforcar. Meu Deus, ela tá descendo. Em vez de subir, ela tá descendo, entendeu? Está sendo mais humilde ainda. Não, ela foi o extremo, né? E parecia que Jesus era um monstro. Porque Jesus, ele veio para salvar, libertar, perdoar. E aquela mulher estava precisando dele e ele estava desprezando, humilhando e agora ainda discriminou aquela mulher. Sim. Ok? Tem uma aliança contigo, não. Diz a palavra de Deus que o Senhor arrochou mais ainda. Porque Deus queria tratar o quê? A nacionalidade dela. Deus queria falar, olha, você veio de um lugar que se acha demais. Mas deixa eu te mostrar. Vou te mostrar quem é você. Entendeu? Para que você conheça lá no fundo quem sou eu. Ok? Amém. Amém. Sim. Uau! Uau! Forte. Tô queimando! Amém. Aí vamos lá. Aí, no 26, é a última gota, sabe, em cima de um copo que já está assim, entendeu? O inferno nessa hora devia estar assim, meu Deus, estava tudo se batendo, com unha da unha, tudo, sabe, tentando olhar essa cena, entendeu? Não entendendo nada, o nível de humilhação que essa mulher estava se submetendo. Ela decidiu descer, entendeu? Porque a escolha é nossa de descer, ok? Sim, com certeza. Aí Jesus abre a boca de novo e dá o terceiro golpe mortal. Impossível de resistir. O orgulhoso aqui, ele quebra, sabe? Ele
ele é arrebentado aqui. Olha só. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus chamou ela de cadela. Sabe o que é isso? Ele ofendeu ela. Ofendeu? Muito. Ele chamou ela de cadela. Sabe por quê? Porque Não. a geração dela de Canaã, entendeu? Que ela veio da linhagem de Cã, de Canaã, de desonra a pai e mãe, desonra a autoridade, de pessoas que não se submetem à liderança, entendeu? Sabe, Deus olhou para ela e viu ali o quê? Que ela não reconhecia o valor do reino, entendeu? Então Jesus, ele deu o último golpe para poder quebrar estruturas de orgulho dentro daquela mulher. E aí ele pega e fala para ela, o que eu tenho para dar é para os filhos, não para cães. Ok? E aquela mulher respira fundo, humilhada. Ela sabia onde queria chegar. O orgulho estava gritando, querendo jogar ela lá para cima. Ela olhava para o orgulho e falava, não tenho parte contigo. Eu vim buscar e daqui Aleluia. eu só saio com aquilo que eu quero. Ele pode me mandar fazer o que quiser, eu não saio daqui, entende? E aí ela abre a boca, humilhada, humilhada, humilhada. Ela estava humilhada publicamente. E ela disse assim para ele, para Jesus, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Sim. Ela disse assim, tem migalhas para mim? Tem alguma coisa que os seus filhos não querem comer e que eu possa me alimentar? Estou disposta. Estou disposta a comer aquilo que sobra. Nem que seja o resto. Eu quero um pouco. Nem que seja o resto. Eu quero. Entendeu? O teu resto é suficiente para mim libertar minha filha. Eu estou disposta. E aí Jesus não aguentou. Eu creio que nessa hora as lágrimas de Jesus devem ter descido. Porque ele estava sofrendo em ver uma pessoa sendo humilhada, entendeu? Ele estava fazendo aquilo por bem dela, entende? Porque o problema que ela queria da filha só ia conseguir se ele quebrasse ela. Sabe por quê, Rodrigo? Porque tem muitas pessoas que estão sendo curadas, mas a cura não tem tratado o caráter de pessoas. Tem pessoas que são curadas, mas elas não dão a glória a Deus. Ou seja, o que Deus fez com a cura naquela pessoa? Nada, aquela pessoa vai curada para o inferno, entende? Recebe Deus olhou a bênção, mas não mulher, reconhece que o abençoou. Deus olhou para aquela mulher e a amou de tal maneira que olhou, porque Jesus, ele mapeava a vida de qualquer pessoa. Ele sabia onde estava a origem dos nossos problemas. Ele tratava a raiz do problema, entende? A raiz do problema precisa ser tratada, entende? Ele viu que o problema daquela mulher era orgulho, sabe? Que ela adquiriu diante da nacionalidade dela. As duas nacionalidades, grega e também cananeia, entendeu? Deus queria tratar e mostrar para ela, sabe? Que ela precisava de humildade, entende? Porque a palavra de Deus, ela só chega no coração do homem que está ali em fase de humilhação. Não tem como o orgulhoso receber a palavra de Deus, entende? E aquela mulher, Deus queria tratar ela, porque à medida que tratou ela, a filha foi liberta. E aí Jesus, eu acredito que ele estava chorando, irmão. Ele olha para ela com um olhar cheio de amor e diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, você se submeteu ao meu teste de humildade. Seja feito agora o que tu queres. E naquele exato momento a filha dela ficou sã, sem precisar de expulsar demônio. O que prendia a filha era a estrutura orgulhosa. Da família, no caso, né, pastor? De tudo. Rete a glória dos antepassados, né? Sim. Porque é uma linhagem de orgulhosos, né? Então a gente conhece hoje nações que são, meu Deus, sabe? Que são só orgulho, entendeu? É uma coisa terrível. Não sei se você lembra que a gente foi para uma região
eu e Kleber, e as pessoas nos tratavam mal, não queriam nem falar inglês, não queriam relacionar com ninguém, porque eles eram prepotentes, eles eram uma nação forte, né? Então, para Deus quebrar uma coisa dessa, meu irmão, Deus teve que fazer isso aí. Então, toda a estrutura de orgulho ela é quebrada com muita humilhação. E é por isso que, às vezes, Deus está usando tantas coisas para te humilhar, para poder tratar você e cuidar de você. E eu lembrei aqui de algumas coisas, porque algumas pessoas falam assim, pastora, você sofreu muito com o pastor Kleber. Eu sofri muito com o pastor Kleber, ok? Mas eu não posso dizer que o pastor Kleber foi o mal da minha vida. Pelo contrário, Deus usou ele para me arrancar tantas coisas que estavam dentro de mim. Eu era insuportável, eu tenho que admitir, eu era mesmo, entende? Eu tenho um sangue, não vou falar de onde é, não, senão os irmãos vão... Pode ser que tenha alguém aí e vai dizer, eu não sou assim, mas eu tenho um sangue pernambucano. Entendeu? Um sangue independente, um sangue. Meu Deus, para me submeter a um homem, Deus teve que descer mesmo, sabe? E eu entendo isso. Hoje eu sou uma pessoa diferente, entendeu? Eu sou uma pessoa diferente. Então, assim, a vida dessa mulher me ensinou bastante, porque, na verdade, Jesus estava diante de um problema onde a causa desse problema era o orgulho, ele tinha que tratar. E eu quero agora convidar você a abrir Tiago, né, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Pastora, só antes disso, de fazer uma pergunta. Como que a questão do orgulho de pai, de família, dos seus parentes, pode afetar nossa vida em si? Exemplo, meu pai é muito orgulhoso, minha mãe é muito orgulhosa, e acaba refletindo em mim isso aí. Porque, assim, a filha, pelo que foi visto, a mãe era muito orgulhosa. A mãe tinha vamos dizer assim, a cultura dela, o embasamento dela, a sabedoria dela através da sua nação. E afetou a filha. Através da cura da mãe, a filha foi curada. Como que eu posso ver isso? Como eu, sendo filho de alguém assim orgulhoso e tudo mais, posso ver que isso está me afetando? A mãe dizendo que não, mãe, eu sou pernambucana de coração, eu amo muito, mas é uma cultura independente. E a independência, o que está atrás de uma independência, o que está atrás de uma pessoa independente é o orgulho, ok? É uma estrutura. Eu sou independente por quê? Porque eu não preciso de ninguém. Se eu não preciso de ninguém, o que está me segurando é o orgulho. Então eu preciso tratar. Porque diante de Deus, se eu quero andar com Jesus, eu preciso vencer as minhas culturas, entendeu? Jesus não tem cultura, ele tem caráter. Eu tenho que quebrar toda a minha cultura, quebrar todas as coisas para poder estar no o rei de Deus é um só. Sim, entendeu? Então, assim, não estou ofendendo ninguém. Eu amo demais meu povo, né? Mas, assim, é uma cultura independente. E por trás da independência está o orgulho, né? Então, olha só. Como é que o orgulho de pai, mãe, ele pode trazer malefício para a gente? Porque, igual eu falei, não tem como Jesus chegar no coração orgulhoso. Não tem, sabe? Já já eu vou te mostrar vários versículos onde ele disse, entendeu? Ou ele quebra o orgulho no nosso coração, ou nós não conseguiremos alcançar ele, ok? Porque ele não se encontra no coração orgulhoso. O coração orgulhoso não precisa de ninguém, entende? Então, assim, eu vi situações... Eu aprendi com esse estudo situações de orgulho. Por exemplo, a mulher é traída para o seu marido, né? Então, ela começa a sofrer. Daqui a pouco ela vira e fala assim, ele não é digno do meu amor. Por que ele não é digno do seu amor? Porque você é melhor do que ele? Ok? O que está por trás desse sentimento de você se achar melhor do que ele porque ele traiu você? Ok? Então, o Senhor, ele nos traz... Ele tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, ó, que nós devemos olhar o outro como sempre sendo maior do que nós, ok? No dia que eu olho para alguém e acho que eu sou melhor do que ele e ele não merece algo porque ele fez alguma coisa errada, o orgulho subiu em mim. Ou seja, eu subi uma escala, porque o orgulho está dentro do homem. Todos nós temos orgulho. Agora, o que fazemos com o nosso orgulho é o que Deus está querendo. Ou você sobe ou você desce. E para encontrar Deus, eu sempre digo, a escada para o céu é para baixo. Se você quer subir para o céu, desce. Desce, entende? A palavra de Deus diz, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha, né? Do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque a bagagem está grande demais. Se acha bom demais porque tem, entendeu?
Então Jesus disse assim, se você quer entrar no reino dos céus, tira a tua bagagem, vem só tu mesmo, entende? Vem dependendo de mim. Amém, amém. Entendeu? Sim. Então é isso, entende? Não tem a estrutura de orgulho familiar ou individual, ela precisa ser derrubada dentro de nós, porque senão nós não acharemos Jesus. Ok? Amém, glória a Então, Deus. muito triste uma pessoa dentro da igreja orgulhosa se vendo. Eu tenho pessoas que batem no meu peito de eu não mudo, eu sou assim, vou morrer assim. Oh. Então tá, você tá vendo que você tá cheio de orgulho e você acha lindo ser desse jeito. Então você está vivendo um engano dentro da palavra de Deus, ok? No dia Vamos da lá, entrevista na Thiago. rádio, teve uma mulher, uma moça que falou sobre isso, que não conseguia perdoar e que não iria perdoar, não tem quem fizesse ela perdoar. Isso é orgulho. No dia da entrevista Por quê? na rádio, eu lembrei. Exatamente. Por que ela não queria perdoar? Porque ela se via o quê? Melhor. E o que é o orgulho? É toda situação que aparece na minha vida e que eu me vejo melhor, ou me vejo grande, ou me vejo maior do que o meu próximo, entende? Então, toda vez que você chega perto de um filho seu e você fala, me respeite, que eu sou a sua mãe, ele tem que respeitar só porque você é mãe dele? Ele tem que respeitar porque isso é um princípio, e ele tem que respeitar, entendeu? Você não precisa gritar e humilhar uma pessoa para ele te respeitar. Você precisa impor as regras e ensinar ele a respeitar as regras, ok? Não é gritando ou humilhando uma pessoa que eu vou ter respeito. Não é gritando e humilhando seu marido que ele vai te respeitar, entendeu? Mas é se submetendo a Deus. E é isso que nós vamos ver agora em Tiago 4. Aqui tem a receita de nós vencermos o orgulho, seja ele nacional, geracional, pessoal, sabe? Não esquecendo que o orgulho está dentro de nós. E são nas situações que eu devo matá-lo, ok? Porque dependendo daquilo que Deus está trazendo como teste da sua vida, ou você sobe ou você desce. Se você subir, você quebra um princípio, você será amaldiçoado. Se você descer, você se ajoelha diante de Deus e Ele te justifica. Vamos para Tiago? Amém. Tiago capítulo 4 versículos 6 a 7. Amém. Vai lá. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente, até 7. Preste atenção, essa aqui é a receita para nós quebrarmos todas as estruturas de orgulho dentro de nós, todas. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, que Jesus ele poderia ter expulsado o demônio daquela menina, ok? Mas Jesus não tinha um problema com o demônio. Jesus tinha um problema com o quê? Com a soberba, com o orgulho daquela mulher. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa verdade é que Deus se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos. O que adianta, sabe? Você, às vezes, está sendo humilhado por muita gente, por seu patrão, por seu pai, por sua mãe, por um esposo. Você está sendo humilhado de todos os jeitos. Aí você olha para a situação e você condena seu esposo, sua mãe, seu patrão. Só que, na verdade, o teu problema não é com eles. O teu problema não é com o diabo. O teu problema é quando Deus bate no teu peito, pega a tua camisa e diz assim, ó, se submeta a mim, entendeu? Quando o nosso problema é Deus, irmão, não adianta culpar ninguém. Nós temos que resolver o nosso problema com ele, ok? E a palavra de Deus está dizendo aqui que ele se opõe ao orgulhoso. Sabe o que significa isso? Ele bate no peito do orgulhoso, ok? Então, quando o seu problema é orgulho, tu tem um grande problema com o próprio Deus. Enquanto tu não resolve o problema com o teu próprio Deus, às vezes teu problema na casa vai continuar sendo terrível, seus filhos vão continuar nas drogas, seu marido vai continuar na prostituição, sabe? Porque, na verdade, o tratamento de Deus é com o orgulhoso, ok? Amém. Entende? Então, assim, enquanto eu olhava para o meu marido e falava, ele não presta, ele não vale nada, eu vou terminar com ele, aquela coisa tudinho, eu só apanhava. Mas quando eu dizia, Jesus, eu tomei uma decisão, a partir de hoje, eu vou orar pelo Kleber de uma forma diferente. Ele precisa de ti, sabe? Eu vou orar porque ele precisa te conhecer, ele precisa ir para o céu. Ele precisa, Jesus, te conhecer. Então, eu comecei a ter misericórdia e amor pela vida do meu marido. Então, eu não agredia, não perseguia, não batia nele, não humilhava ele, entendeu? Eu esperava pacientemente no Senhor, na escola da humilhação. E eu fui aprovado em nome de Jesus, que o Senhor conseguiu. Eu não corri para mãe, papai, não corri para ninguém. Eu resolvi, sabe, me submeter a Deus, que é o segundo passo que nós vamos ver agora. Alguém lhe deu algum conselho sobre isso?
Alguém lhe aconselhou? Não, Ela pediu é assim, assim, eu tenho que suporte, ser alguma bem coisa? Não, eu tenho que ser bem sincera, bem sincera. Nos 8 anos que eu passei no Vale com o Kleber, né, com o pastor, o tempo que foi bem difícil, que ele tinha problema com álcool, né? Então, assim, eu não tinha aconselhamento. Então, eu tive... E foi nesse tempo de 8 anos que eu tive as maiores experiências com o Senhor. Porque como eu não procurava ninguém, Uhum. e não era porque eu era orgulhosa, porque realmente ninguém tinha estendido as mãos para mim. Ninguém se preocupou comigo. Na verdade, eu vi até a mão de Deus. Eu nem culpo pessoas, eu vi a própria mão de Deus me chamando para o Aleluia, aleluia. quarto. Entende? Sim. Eu vejo que foi o próprio Deus. Secreto. Eu nem culpo Amém. pessoas, eu nem culpo pessoas. Porque, na verdade, foi o próprio Deus que me levou para o quarto para ter comigo uma comunhão, de tal maneira que eu o escutasse, entendeu? Então, eu comecei a escutar o Senhor, entendeu? E comecei a seguir os passos dele, porque, na verdade, eu vi que por mim mesmo eu não ia suportar. E o Senhor me deu Uhum. ali toda a estratégia de guerra e de vencer. E claro, depois que ele se converteu, aí eu precisei de ajuda, porque eu estava sofrendo muito, então eu precisei de pessoas que Uhum. me ajudaram, e me ajudaram bastante, né? Que foram os nossos Aleluia. líderes, né? Os nossos pastores, que estiveram ali, botando a gente no colo, cicatrizando as feridas, enfim, tá? Amém. Então, quando o problema é orgulho, e você é cristão, a primeira mão que vai estar sobre a sua vida é o próprio Deus. Aí, meu irmão, se prepara para a humilhação. É marido humilhando, é filho humilhando, é uma pessoa na rua, é patrão, é não sei o quê. Porque a escola do orgulho é a humilhação. Entende? Não Aí tem você outro. fica culpando, Sim. não sei o quê, meu patrão me humilhou, quem é ele? Oxe, não bate nele não, irmão. Vai lá pro seu quarto, a mão que está opondo, que está te tocando, é a mão do próprio Deus, querendo curar algo de você, dentro de você, que você não vê, porque o orgulho é igual, Uhum. desculpa, catinga de sovaco, né? Quem tem, não acha que tem, Não né? sente. Não, você tem que ter alguém falar, meu filho, tu tá fedendo, tomar banho, entendeu? E o orgulho é da mesma maneira. Eu tenho um ensinamento que eu falo para a igreja, que é o seguinte: se alguém fala, cara, tu é orgulhoso, vai orar. Não fica assim abalado, vai orar. Se 2 pessoas Sim. falarem, cara, tu é orgulhoso, rapaz, levanta tua orelha. Vai orar, vai falar, Senhor, traz mais confirmação. Se 3 pessoas falarem, tu é orgulhoso, esquece, meu filho. Olha, entenda, você é orgulhoso e Vai precisa mudar. de ser curado. Não tem jeito, né? Amém. Então, aqui nós vimos, assim, Deus falando que ele se opõe ao arrogante. Ele mesmo se Sim. levanta para tratar o arrogante. Então, essa mulher, ele mesmo, o próprio Jesus humilhou ela. Agora, tem situações... Amém. Então, a palavra de Deus diz que ele se opõe ao arrogante, só que tem uma coisa: ele concede graça aos humildes. Humildes. Sim. Quando aquela mulher desceu todas as escadas da humildade, o Senhor estendeu a mão para ela e honrou ela publicamente. Ele, diante de Sim. todos, ele olhou para aquela mulher e disse: grande é a tua fé. Porque Amém. resististe todos os meus testes. Porque se submetestes à minha disciplina, tu terás aquilo que pediste. Vai que tua filha já está curada. Ok? E como Olha é só. fácil o orgulhoso se sentir humilhado, né? Tudo com o orgulhoso, ele está sendo humilhado, tudo. Nossa! Não pode falar nada, está me Deus! humilhando, está sendo contra mim. É tão Jesus! difícil isso. Isso é Olha, há uma difícil. diferença em o orgulho tocar em uma área, mas há uma diferença da pessoa ser orgulhosa. A pessoa ser orgulhosa, em tudo você vê o fruto do orgulho. Mas a pessoa ser tocada em uma área no orgulho, isso é algo que é nosso, tá? De vez em quando eu sinto que o orgulho subiu. Eu tenho que pegar... Desça. Eu costumo dizer que o orgulho é um demônio dentro de nós. E eu creio que é um demônio, entendeu? Sim. Que quer nos levar para o inferno. E a gente precisa dizer para ele, Pois é. epa! Né? Eu me submeto a Que Jesus. uma das características do cristão é ser humilde, né? Ser Então o humilde. orgulho é contra isso. Sim. Sim. Ele nunca vai te levar, o orgulho nunca vai te levar até Jesus. Anota isso. O orgulho não leva ninguém a Jesus, mas a humildade, sim. Entende? Então Deus, ele trabalha em nós, retirando todo o orgulho. Então se prepara para ser humilhado. Quando você for humilhado por qualquer pessoa, faz assim, ó, para e diz, estou entendendo, Jesus. O que eu preciso fazer?
né? Qual é a maior Sim. escola de humildade? Casamento. Meu Deus! A maior escola de humildade é casamento. Cara do céu, entendeu? Porque a gente sempre acha que tá certo. E de repente a gente bate com um cônjuge que diz que a gente tá errado o tempo todo. Você ouvir que você está errado é difícil demais, entendeu? É Ó, difícil. a gente tem difícil. vontade de subir com o nosso orgulho, né? Mas o que, É que isso nós mesmo. fazemos? Olha, te dizendo, não ri não, Rodrigo. Então, assim, Logo pega pra eu o não orgulho rir. e leva para a cruz de Cristo. Você não vai falar mais alto do que eu. Eu não vou usar você, sabe? Eu vou me submeter diante de Deus. E agora vem a parte mais importante de Tiago. E eu gostaria que você riscasse na sua Bíblia, porque isso é interessante. A primeira coisa, sujeitai-vos a Deus, ok? Sabe o que significa sujeitar a Deus? Saber que Aceite ele a tá assim. disciplina. Sim. Aceite a disciplina, ok? Quando Amém. a escola da humildade vier sobre a sua vida, alguém se levantar te humilhando, entende? É Deus. É Deus se Amém. opondo a Amém. o Isso é meu forte. orgulho. Entende? Aí você respira e você pensa, pego o orgulho, levo para a cruz e desço, ou pego o orgulho e me coloco em posição maior do que a pessoa que está me ofendendo. Ok? Então, isso é Ok. muito importante. Cuidado, sabe? Nós precisamos matar o orgulho dentro de nós. Como? Sujeitando-nos a Deus. Não culpe pessoas por estarem te humilhando. Agradeça até as pessoas pela humilhação. Porque são nessas horas que você será testado, ok? Aí a palavra diz assim, sujeitai-vos a Deus, em primeiro lugar. Se submeta a Ele, à disciplina de Jesus. Se submeta à disciplina de Jesus. Depois, resista ao diabo, ou seja, não tente. Não vá para cima. Se afasta, ok? Não acha que tu é o forte. E aí, porque quando você... olha, foi muito bom você falar isso aí. Eu lembrei de José. Quando aquela mulher bonitona, né? Esposa lá de Potifar, Faraó, ficou né? peladona, bonitona, linda, entendeu? Uma pessoa forte, bonita. Disse a palavra de Deus que ela era linda. Quando aquela mulher tirou a toalha e ficou linda. Cara, aquele homem ficou doido, entendeu? Só que em vez de ele olhar, pegar o orgulho e falar, cara, ela me escolheu, ó. Olha, ela tá me querendo, eu sou melhor do que Potifar. Em vez de ele fazer isso, ele olhou para ela e falou, você é mulher do meu dono. Entende? E correu. Ou seja, ele além de ele se submeter, se sujeitar a Deus, ele ainda fez o quê? Resistiu o diabo. Como é que a gente resiste o diabo? Foge. Vazando diante de situações em que você pode cair, né? Não brinque com tentações, não brinque com o pecado, porque ele te derruba, entende? Lembra que você foi feito do pó, entendeu? Se Satanás, que era um anjo, que não foi feito do pó, foi feito das melhores obra-prima de Deus, entendeu? Não foi feito do pó, ele caiu. Imagina nós que somos pó, meu irmão, resistir é correr. Situações que você sabe que você já foi tentado, que você já caiu na sua vida, ó. Se você já teve problema de trair sua esposa, ó, para com esse negócio de internet, tira a internet, cuidado para não ficar falando com amiguinhos, entendeu? Deixando sua cabeça sendo poluída, entende? Cuidado, resistir ao diabo. Então, depois que eu me submeto à disciplina de Deus e eu resisto ao diabo, diz a palavra de Deus que ele foge, ok? Sim. Então, isso é muito forte. Eu queria terminar com mais um estudo. Sim, fala. Só falando aqui, porque em Salmos 10, 4, em TLH, né? Diz assim, o homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim, para mim, Deus não tem importância. Aí essa é uma fala que quando a pessoa é orgulhosa, ela tem que se submeter a Deus. E a própria Bíblia fala que o orgulhoso, ele fala que Deus não tem importância, porque, lógico, para ele tudo foi ele que fez, tudo foi ele que conquistou, cada coisa que ele conseguiu na vida dele foi por mérito próprio, etc. Como que tu consegue colocar humildade, ou então começar a inserir Deus no coração de um homem assim? Como que consegue fazer isso? Como que é dar esse primeiro passo? Para quem é Repete orgulhoso. de novo. Como é que é? Tentar entender. E Salmo 10 diz assim, o homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim, para mim, Deus não tem importância. Né? Certo. E aqui porque ele é autossuficiente. Isso. E aqui em Tiago,
diz assim, portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Só que para um homem orgulhoso se submeter a Deus, sendo que ele não tem ele não reconhece Deus como sendo importante na vida dele. Como que a gente faz para inserir, para mudar o coração de uma pessoa orgulhosa? Como que, tipo assim, quais seriam os passos para fazer isso? A tua profeta já respondeu. Peraí que eu tô... Primeiro ela disse através de uma decisão. Decisão. Jamais vamos querer nos submeter a algo ou alguém. É uma decisão. Exatamente isso. Só a tua profeta falando aí. Amém. Entendeu? É um amor. Entende? É um amor. Decisão, Amém. ou seja, eu olho a situação que quer me jogar para cima, eu digo, não vou subir, eu vou descer. Ok? Eu vou me submeter. Amém. Entende? E isso aconteceu comigo, meu marido sabe disso. E aconteceu com ele, mas foi muito mais comigo, entendeu? Nós tivemos uma liderança que ela tinha muito problema comigo. Eu lembro de uma vez, sabe? Até hoje, se duvidar, essa liderança ainda fala para as pessoas que eu não sou mulher de Deus, entende? Eu falo isso publicamente, pode olhar aí, é para todo mundo ver mesmo. Uma vez, vou tirar aqui o fone, que tá acabando aqui a bateria do meu celular. Eu lembro que uma vez, ela pegou e disse, sabe, que ela chamou todo mundo e levou a gente para uma aldeia e a gente, todo mundo começou a ministrar, ela pediu para todo mundo ministrar sobre os índios e eu fui ministrar. E aí ela pegou e na hora que eu fui ministrar, ela tirou a minha mão e falou assim, você não. Ok? Você não. Na frente de todo mundo, você não. Entende? Outra vez, eu e Kleber, nós fomos muito humilhados. Nós fomos fazer uma escola com pastores e uma pessoa não gostava da gente. E ela pegou, no final da última aula, ela também, que era também uma pastora da igreja, e ela chegou na última aula e falou, eu gostaria que o pastor Kleber e a pastora André se levantasse e saísse. Porque eles não têm o requisito básico para fazer essa escola. Aí eu disse, mas tudo que vocês pediram eu tenho. Ela disse, não tem não. E eu quero que vocês se retirem. Me humilhou na frente de todo mundo, junto com o Kleber. Sim. E a gente saiu. Nós pegamos todos os comprovantes e levamos lá para provar que nós tínhamos todos os requisitos que eles estavam pedindo para fazer o curso, que a gente queria bastante fazer esse curso. E no final, o pastor presidente chamou a gente e disse, não, eu sei que vocês têm tudo, mas eu quero que vocês não façam. Ele não deixou também. Então, nós fomos humilhados na frente de todo mundo e eu quero dizer o que eu fiz com o Cláudio. Nada. Perdoei ela, entendeu? Perdoei ela. Inclusive, a gente viajou agora e fomos lá. Perdoei ela, entendeu? E continuei minha vida. Eu olhei para o Kleber e falei, não são pessoas que vão derrubar a gente. Então, se pessoas estão tentando derrubar a gente, é porque o Senhor está permitindo. Então, vamos ficar esperando, porque o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor fez grandes coisas através da nossa vida. Sabe? Olha, homem nenhum pode se derrubar. Então, se você está sendo tentado derrubar, as pessoas estão tentando te derrubar, desconfie que é o próprio Deus, porque na hora que ele quiser te levantar, ele vai te levantar independente de pessoas. Ele não precisa de pessoas para levantar um servo, ok? Amém. Amém. Entendi. Amém? Vamos falar sobre uma história que a gente vê bastante orgulho. Ele se encontra em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, fala da história de Naamã. Eu vou tentar falar sem ler, tá bom? Mas vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou falar alguns versículos soltos assim, né? Conta a história de um homem que era um grande guerreiro e diz a palavra de Deus que ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, que era o rei da Síria, porque através desse comandante, o Senhor Deus dava a vitória à Síria. Então, porque ele era guerreiro e ele lutava e ele ganhava as guerras ali da Síria, o próprio rei da Síria o amava e o honrava e respeitava. Só que diz a palavra de Deus no versículo, no primeiro ainda, no final dele, diz assim, que esse grande guerreiro, por trás das medalhas e das roupas honrosas, né, ele tinha uma doença. E ele era cometido de lepra, né? Por trás dos grandes troféus, porque naquele tempo usava as medalhas de guerreiro, ele tinha uma doença que era a lepra, e a lepra ele levaria à morte. E diz a palavra de Deus que esse homem era um grande guerreiro, e em uma das batalhas contra o povo de Deus, levou uma menina do povo de Deus como escrava para dentro do palácio dele. E essa menina servia a esposa de Naamã.
E aquela menina com um coração muito humilde, que poderia estar com raiva, porque ele venceu o povo dele, deve ter matado muitas pessoas, levou ela escrava, mas ela não tinha um coração assim. Aquela menina, tinha um coração bom, ela viu o sofrimento do senhor dela, né, de Naamã, e falou com a mulher dele: olha, se ele for lá, lá para a nossa terra, o Senhor usaria um profeta e o curaria dessa lepra. Aí diz a palavra de Deus no versículo 4 que ele fala com o seu rei, que escreve uma carta e manda essa carta para o rei de Israel, dizendo: olha, estou enviando Naamã, que é um homem de minha confiança, para que você cure ele. O rei, né, de Israel entrou em pânico, porque o rei da Síria era um homem com um exército enorme. E ele entrou em pânico. Como é que ele está pedindo para me curar o guerreiro dele, se eu não tenho poder de cura? Ele está querendo arranjar pretexto para vir atacar a minha nação. E disse a palavra de Deus que ele arrancou as vestimentas de tanta dor e sofrimento. E aí, a palavra de Deus também fala que Eliseu ouviu falar do sofrimento do rei de Israel e disse: calma, manda ele para mim. Manda ele para mim que eu curo ele. Aí ele vai saber que em Israel há profetas. E diz a palavra de Deus que aquele homem foi enviado até Eliseu. E com caravanas, pensem aí comigo, vamos tentar ver, com caravanas, com um monte de gente, né? Presentes. E diz a palavra de presentes, levava presente, era um homem muito rico e muito cheio de poder. Ainda tinha uma carta que dava para ele mais poderes ainda. E diz que aquele homem chegou onde Eliseu morava, eu acredito que naquela casinha pequenininha, né? Geralmente em cavernas, escondido, solitário. Diz que quando ele chegou lá para ser curado, Eliseu manda um mensageiro, uma mensagem para ele. Falar uma mensagem para ele. Disse assim: olha, Naamã, o Eliseu mandou um recadinho para você descer as águas do Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Depois da 7ª vez, você será curado. A palavra de Deus diz assim, aqui no 11, versículo 11, de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. No entanto, Naamã, sentindo insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Olha, eu sou um homem grande. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura não há os rios da Albana e Farva de Damasco não são melhores do que essas águas de Israel? Porque eram sujas, né? E o Jordão era sujo. Não poderia eu lavar-me naqueles rios para ficar curado? E virou as costas e retirou-se indignado. Olha só. Orgulho. Ele ficou, o orgulho dele subiu. Por quê? Porque ele pensou: se é para ser curado, por que eu não posso ser curado no rio limpo? Se é para ser curado, por que o senhor não veio pessoalmente para falar comigo e ministrar sobre a minha vida? Mandou um mensageiro que não tem poder de nada. Eu não vou ficar aqui, não. Sabe o que é orgulho? É quando você precisa de alguma coisa e que para você alcançar essa coisa, você precisa descer. E aí você vê aquilo que você quer com aquilo que você é, e você diz: eu sou muito grande para poder me humilhar para conseguir aquilo que quero, entende? Só que existiam os soldados deles eram homens assim, tementes. E o próprio soldado, o próprio servo dele, abre a boca e fala: que é isso, Naamã? Meu senhor, ele te pediu uma coisa tão simples, tipo, né? Deixa eu tentar parafrasear isso aqui. Se ele pedisse para tu se banhar na bosta, tu deveria fazer. Se era para banhar na bosta, era só tu banhar na bosta, tu seria salvo. Imagina. Entendeu? Ele quis dizer mais ou menos isso. Cara, ele pediu uma coisa para você, que tem rios melhores, tem, mas era só tu tomar banho no Rio Jordão. E tu descer 7 vezes, sabe o que tu vai conseguir se tu obedecer esse homem? Se tu quebrar esse teu orgulho, sabe? Essa tua prepotência de achar que você é tão bom, tão limpo, tão santo, tão maravilhoso, para conseguir algo. Se tu conseguir quebrar isso aí, cara, presta atenção. Se submete ao que ele está dizendo, tu vai ser limpo, tu vai ser curado. Diz que Naamã olhou o conselho daquele homem e decidiu tirar as suas roupas, a sua vergonha. Todo mundo viu as lepras, os buracos no corpo dele. E descer no Rio Jordão. E disse a palavra de Deus que na 7ª vez que ele mergulhou, o corpo dele, glória a Deus,
foi curado e a pele dele ficou sadia e limpa, como a pele de uma criança. Aleluia. Glória a Deus. Para você ser pastor, muitas vezes você vai passar por muitas humilhações. Mas ninguém quer passar pelo processo. Entende? Esse é o problema. Aquela mulher, para ter a filha curada, ela precisava passar pelo processo da humilhação. E ela conseguiu o que queria porque ela foi. Ela, em vez de pegar o orgulho e subir, ela pegou o orgulho e desceu. Ela pegou o orgulho e falou: eu vou te levar para a cruz, eu vou te matar, porque eu quero o que eu quero, vou conseguir. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Entende? Naamã, ele quase perdeu porque ele pegou o orgulho e subiu. Quem é esse homem para falar assim comigo? Para nem me receber. Porque ele foi submetido também ao desprezo. Né? Sim. Eliseu, ele poderia ter recebido grandioso Naamã. Não, e ele pegou... Tapete vermelho. Acho que ele estava tomando até um cafezinho. Não, mande ele dizer que é só ele ir ali, ó, naquele rio ali sujinho, tomar um banhozinho, entendeu? Quem é ele? Ele tem que ter reverência, ele tem que ficar de pé, de pé. Entende? Então, muitas vezes nós estamos perdendo lutas, guerras, por causa do nosso orgulho. Entende? Quando Deus fala assim, ó, seu marido sai para beber, para se prostituir, aí você se acha melhor do que ele só por causa disso aí? Não, faz assim, ó. Quando ele chegar, dá um banho nele. Bota ele para dormir. Olha para ele e diga assim, eu te amo tanto, ao ponto de orar por você. Eu não quero saber o que você fez, eu quero dizer que meu amor por você é maior, entendeu? Desce, em vez de pegar teu orgulho e subir, pega teu orgulho e desce, entende? Deixa Deus tratar. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, ok? Ele resiste o soberbo, ele bate de frente com o orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes, entende? Se você conseguiu descer, a sua humildade vai abrir porta para a graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus, que é o presente, aquilo que você não merece, você vai receber simplesmente porque você conseguiu descer as escadas da humildade. Aleluia, pastora. Aleluia. O que tu tem mais para falar por aí? Pastora, nossa, esse foi muito bom. Esse eu gostei dessa palavra. Eu não tinha lembrado de Naamã. Ei, Jesus disse que as crianças herdarão o reino dos céus. Sim? Isso. Deixai as crianças virem a mim. Por quê? Que são humildes de coração. Por causa do princípio de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a minha disciplina. Todos nós seremos tratados no orgulho, todos nós, todos. E a arma de Deus é nos levar a crises, onde nosso orgulho quer subir, nós pegamos o nosso orgulho e descemos, ok? Quando ele diz as crianças herdarão o reino do céu, sabe por quê? Porque os pais, sabe, eles disciplinam as crianças, mas as crianças não odeiam seus pais. Pelo contrário, sabe? Ela parte para deitar em cima da gente e fala, mamãe, eu te amo. O coração da criança é puro. A criança consegue se submeter à disciplina dos seus pais. Mesmo nós temos que ser como crianças. Nós temos que submeter à disciplina de Deus. Sim. Pastora, outro caso sobre orgulho que eu tinha para falar aqui, eu estava vendo que muitas pessoas também, a questão do orgulho influencia a pessoa. Muitas vezes nas igrejas eles falam assim, quem quer aceitar Jesus? Quem aceita Jesus? E que muitas das vezes que a pessoa não aceita Jesus ou se segura para ir a Jesus é orgulho. Uma vergonha, vaidade, não sei, e outra é porque ela recusa a ver e a admitir seu próprio pecado. As pessoas orgulhosas, elas não veem o que elas fazem como pecado. Isso também é uma venda nos olhos. Aí entra tudo aquilo que eu falei, que a Letícia resumiu, que é decisão. Você tem que tomar uma decisão, parar e tomar uma decisão, e ponto final. E seguir com ela, ser convicto. É isso. O que nos impede de vir a Jesus é o orgulho, filho. Sabe? Mas eu não preciso dele. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho tudo isso. Enquanto o homem não entende que nada substitui a Deus dentro dele, porque quando você consegue entender isso, você se submete a ele, entendeu?
Ei, Deus vai tratar todos nós, vai tratar o nosso orgulho, vai tratar a nossa natureza caída. Deus vai tratar, ele usa pessoas para isso, usa um marido, usa um filho. Mas se você vê em todas essas pessoas que se aproximam de você, se você entende que Deus vai usar essas pessoas, então você não fica com raiva de ninguém. Você rapidamente fala, Senhor, eu estou sendo testada por você. Então, rapidamente você fala assim, porque eu penso assim, presta atenção, né? No caso, eu fiquei 8 anos orando pelo meu esposo. Você acha que Deus não tem poder de transformar a vida do Kleber? De meter a mão dele e falar, se submeta a mim? Claro que tem. Ponto final, e por que sim. Deus não fez em 1 mês, 2 meses, 1 ano? Porque Deus estava me tratando, entendeu? Deus estava me tratando. Ele estava me tratando e estava tratando ele também. Entende? Sim. Deus, ele usa os dois lados para tratar. Deus ama a gente. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele faz por completo, né, pastor? Ele não faz só um lado, ele faz os dois. Sim, porque ele quer que você... Eu gosto muito daquilo que... Até ela estava aqui, né? A Danilene ensinou uma frase que eu sempre trago para mim. Deus quer que a gente preste. É verdade. Deus quer que a gente preste, né? Em Miqueias 6:8, diz assim, em relação à vontade de Deus para a nossa vida, resumindo, diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, e ames a misericórdia. Terceiro, e andes humildemente com teu Deus. Isso é bem resumindo o que a gente está falando aqui. Quando eu li isso aqui, eu comecei a ler sobre esse versículo. Em relação a praticar a justiça e amar a misericórdia, é com o nosso próximo. Entre eu e você, entre nós, seres humanos. Sim. Andar com humildade com Deus é dizer que Ele é meu Deus, eu dependo dEle. Tudo que eu faço é por Ele, para Ele. Eu preciso dEle, eu tenho necessidade dEle. A senhora muitas vezes fala, cara, Deus não precisa da gente para fazer sua obra. Isso é uma verdade. Quem precisa dele sou eu. Eu preciso me humilhar para crescer perto dele. Para chegar mais perto dele ainda. Exatamente, é isso. exatamente. Lembre que o coração orgulhoso... Amém. Miqueias 6:8. Lembre que o coração orgulhoso não cabe Deus. Não cabe Deus. Sim. Ok? Deus precisa tratar nossa estrutura de orgulho para poder entrar em nós. Por exemplo, né? Você trabalha e não é reconhecido. Entende? Então, você fica o tempo todo buscando ser reconhecido. Daqui a pouco você está com raiva do seu patrão por causa disso, né? Então, assim, por que você busca ser reconhecido? Nossa. Porque você se acha muito bom? Entendeu? É a história do filho pródigo, né? O segundo filho, né? Cara, o tempo todo eu tive contigo, tu não me deste tudo isso. Cara, a palavra de Deus diz que o pai repartiu o que tinha com os 2 filhos. Como é que ele olha? O tempo todo estava dentro. O tempo todo estive contigo e tu nunca me matou, nunca matou um bicho para comemorar porque eu estava contigo. Mas esse filho teu, ou seja, eu sou melhor do que ele porque eu estava dentro de casa. Que orgulho é esse? Então, a estrutura de orgulho, nós temos que entender quando nós nos vemos alto. Minha mãe me humilha, me abandonou, ela não presta. Ela não presta porque te abandonou e tu presta por causa de quê? Olha os teus defeitos, olha o que tu fazes. Tu vai ver que nem tu presta nem ela. Todos os 2 precisam do amor de Deus, né? Sim, sim. E é isso. O amor de Deus não nos reduz a nada. A gente olha diante do amor dele e fala, não sou merecedora, ok? Quando eu entendo que eu não sou merecedora, então eu estou pronta para receber a graça de Deus. Amém? Amém. Em relação Só mais uma coisa. Em relação ao orgulho, eu estava lendo que, em relação a casal agora, que ele é o grande inimigo da vontade de perdoar entre os casais. E o que a senhora falou é bem interessante, que a senhora falou, tipo, a mãe cometeu vários erros, e os teus erros? E quando a gente tem que se colocar de igualdade com a pessoa que está ao nosso lado, nosso cônjuge, saber que algum dia nós vamos errar também, nós podemos falhar também. Então, nós não somos melhores que ele. Um não é melhor que o outro. Todos somos falhos. A gente tem que ser humilde para aceitar, aprender a perdoar e crescer juntos. Sim, sim. É isso aí. Ó, Letícia. É difícil, pastor. Isso aí é nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. O orgulho é algo que está dentro do homem, ok? E que nós nos batemos com ele o tempo todo. Agora, o que você faz com orgulho? Que é aquele sentimento de superioridade, aquela egolatria, você
idolatra você mesmo, se acha o máximo. Misericórdia. A bala que matou John Kennedy, entendeu? Entendeu? Então, assim, quando você se acha, a estrutura de orgulho, ela cresce. Mas quando você olha para ela e fala, se humilhe, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que aquele que está te humilhando. Você não é melhor do que o seu esposo que está nas drogas. Você não é melhor do que um filho que é rebelde. Você não é melhor do que ninguém, ok? Quando você pega o orgulho e fala, você não é melhor, André, calma. Busque a Deus, procure saber por que Deus está te submetendo a essa prova, o que você precisa saber, entendeu? Aí a vida da gente muda demais, entendeu? Muda demais, a gente consegue vencer guerras grandes demais, entendeu? Então a humildade é tudo. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Que nós possamos ser nos encontrados cada vez assim, com humildade diante do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos orar pela família do Ronilson, né? Que ele pediu que orasse por eles, né? Por causa do Intriga familiar por causa de orgulho. Estrutura familiar de orgulho. Nós vamos orar por todos nós, amém, irmãos? Você quer orar, Rodrigo? Pode ser, pastor. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Amém. Senhor, Pai amado, Pai, Tu és santo, Senhor. Somente Tu és santo, Pai. Pai, te adoramos, Pai, porque Tu és digno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu vou começar pedindo pela família do Ronilson, Senhor. Pai, ajuda-os, Pai, a ver um com o outro com humildade, Pai, ver um com o outro como irmãos, Pai. Eles têm laços sanguíneos, Senhor, eles são parentes, Senhor, eles são família, Pai. Eles são sustento um para o outro, Senhor. Pai, faz com que eles enxerguem, Pai, que um precisa do outro, Pai, que ninguém é melhor que ninguém ali dentro, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz humildade aos corações, quebranta, Pai, qualquer tipo de orgulho que está ali dentro, Pai, alojado, Pai. Pai, tira, Pai, qualquer orgulho, Pai, dos pais, dos avós, qualquer pecado, Pai, de geração. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, vem trazendo teu tratamento espiritual, Pai, para a vida de cada um ali dentro, Senhor. Pai, usa o Ronilson, Pai. Usa o Ronilson ali dentro, Pai. Pai, ele é ferramenta tua, Pai. Faz a tua vontade, Pai. Faz a tua vontade naquela família, Senhor. Que ele seja luz ali dentro, Pai. Que ele possa ganhar almas para ti, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir e te agradecer pela nossa live, Senhor. Por esse encontro, Pai. Por esse bate-papo, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada palavra aqui colocada, Pai. Que eu tenho certeza, Pai, que foi da tua vontade, Pai. Que agradou a ti, Senhor. Pai, te agradeço, Pai, porque várias pessoas assistiram, várias pessoas puderam ser edificadas com essa palavra. Te agradeço muito, Pai, pela minha vida, pela vida da pastora, Pai, pela vida das nossas famílias, Senhor. Pai, abençoa cada família que estava aqui presente, Pai. Abençoa, Senhor, trazendo, Pai, humildade, Pai. Trazendo um coração manso, Pai, um coração cristão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem trazendo tuas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. O que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Chegamos mais um final da nossa live. Glória a Deus que você ficou com a gente. Deus que abençoe. Deus abençoe a sua vida, todos vocês que estão conosco. Amém. E amanhã estaremos aqui de novo. Nós ainda vamos pensar no assunto. Tem vários pedidos. Se você tem um pedido, algo que você queira aprender junto conosco, pede aí no nosso particular e a gente vai estar estudando, né, para trazer uma palavra para você. Que Deus abençoe. Não esqueça de entrar no nosso canal do YouTube para fazer lá, Amém. né? E se inscrever, né? Para poder nos ajudar a ter 1000 inscrições para poder nosso culto ser ao vivo. Então, Glória, estamos em nome de aqui. Jesus, vamos conseguir. Hã? Em nome de Jesus, vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Falta pouco. Que Deus falta abençoe pouco. a todos. Um beijo a todos. Obrigado por tudo. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Beijão, pastora. Deus abençoe. Tchau, filho. Deus abençoe. Tchau, tchau.